Boa tarde, sejam bem-vindos à edição de 13 de junho do Em Cima da Linha, aqui na página de Facebook do Santo Tirso Digital. Caminhamos então para o final dos programas desta temporada. Hoje, e pela última vez, esta temporada, temos cá o Paulo Sampaio, ele que vai fazer comigo esta primeira parte do Em Cima da Linha. Na segunda parte, teremos uma entrevista em estúdio com o recém-empossado presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, professor Henrique Calisto. Paulo Sampaio, boa tarde. Boa tarde. Os temas começam a escassear para ser comentados, mas está a acabar a época, não é? Antes de passarmos aos campeonatos distritais, os jogos que ainda se realizaram no passado fim de semana e na passada terça-feira feriado, falemos também um bocadinho da nossa seleção que conquistou pela segunda vez no seu historial a Liga das Nações. Um triunfo inequívoco, derrotou a anfitriã a Alemanha por 2-1 e depois nos penaltis a Espanha, e podemos dizer também, na verdade, se calhar nem merecia ter ido a pontapés de penalti. Portugal, porque mereceu ganhar durante os 120 minutos. Sim, Portugal, antes ou partia, não como um grande favorito, em 4 seleções, talvez a França e a Espanha, ou Espanha e França, e depois aí sim Portugal um bocadinho atrás destas duas seleções. Uma segunda linha. Sim, achava que Portugal poderia ganhar a Alemanha, apesar da Alemanha jogar em casa. Mas o que é facto é que mereceu ganhar o jogo com a Alemanha e mereceu ganhar o jogo com a Espanha. Realçar, antes de falarmos um bocadinho daquilo que foi esta Liga das Nações, dizer que Portugal nos últimos 10 anos, cerca de 10 anos, 9 anos, sim. tem 3 títulos. Só a Argentina é que conseguiu... 9 anos, mais concretamente. Só a Argentina é que conseguiu ganhar também 3 títulos. Por isso, o futebol português, em termos de seleções, está a passar um bom momento. Já tinha passado também com o Campeonato da Europa de Sub-17. Por isso, esta seleção demonstra que tem qualidade, que os seus jogadores são bons. Ainda existe alguns poucos de 2016, obviamente Cristiano Ronaldo. Na Liga das Nações já temos depois uns Bruno Fernandes, uns Bernardos, pronto. Mas esta seleção é uma seleção jovem, é uma seleção que se está a reerguer de forma natural. E digo isto porque quando vemos Nuno Mendes a jogar a lateral como está a jogar, quando vemos, obviamente que é uma confirmação, mas Rúben Dias a transmitir a tranquilidade que, certo, há 3, 4 anos atrás não a transmitia, porque a gente dizia que era Pepe que estava a suportar algumas coisas de Rúben Dias, e vimos hoje que Rúben Dias é claramente um central de top. E depois temos os Vitinhas, que sendo até do Conselho de São Tirso. Exatamente. E o Diogo Costa, mas o Diogo Costa já é normal nas seleções. O Vitinha faz também uma época extraordinária e uma Liga das Nações muito, muito boa. Considero um dos melhores médios da atualidade. Nuno Mendes considero o melhor lateral esquerdo da atualidade e um dos melhores de todos os tempos, neste momento. Eu a seguir a Roberto Carlos, não vejo grandes laterais esquerdos como Nuno Mendes. E só não digo que ganhará a bola de ouro porque é defesa esquerda. É um defesa esquerdo. Se fosse um médio ofensivo ou um avançado, claramente que era candidato à bola de ouro. Aquilo que ele fez no jogo da final é estratosférico, é algo que eu não me recordo de assistir. Depois temos o Bruno Fernandes, obviamente o Cristiano Ronaldo, para quem diz que ele já não deveria pertencer à seleção, quem faz gol na meia-final, na final da Liga das Nações contra uma Alemanha e contra uma Espanha, é sinal que tem ainda muito para, pelo menos mais um aninho até ao Mundial, acho que o vai fazer. E sobretudo foram exibições bem conseguidas, Cristiano Ronaldo. Quer dizer, sim, tem jogos que anda nitidamente, perdoem-me a expressão, a arrastar-se, mas ali nem foi o caso, nem de perto nem de longe. Muito solidário, com os colegas. Exatamente. Talvez também aquela entrevista também quer demonstrar um bocadinho isso, que fez relativamente aos papagaios. Portanto, quis dizer que estava com um treinador. Roberto Martínez ganhou, não se pode dizer nada. Obviamente que podemos falar de muitas situações. Há uma que eu particularmente não gosto de ver, mas isso é ele o treinador, que é João Neves, a lateral direito. Creio que tu e nem ninguém, não é? Podem vir com muitos... E depois teremos 3 laterais direitos no banco. Nelson Semedo, Diogo Dalot e João Cancelo. E eu não estava à espera. E no primeiro jogo as coisas não correram bem. Pois não. E tornou outra vez
com a Espanha também a não correr bem essa colocação de João Neves na lateral direita. Mas o que é facto é que depois ao intervalo, com as substituições, a equipa consegue ser mais competente, não permite tantas situações ao adversário nos 2 jogos e acaba de forma natural por conseguir ganhar. Obviamente os penaltis, podemos dizer que é sorte ao azar. Eu aqui falo em competências. Os penaltis da seleção portuguesa foram sempre muito bem marcados. E depois Diogo Costa apareceu quando tinha de aparecer. Diogo Costa, que também faz uma boa Liga das Nações, já tinha feito também um bom europeu, a mostrar tranquilidade. Algo que às vezes no Porto, também sei que o ano do Porto não foi muito bom e isso transmitiu alguma intranquilidade. Na seleção, Diogo Costa foi um muro muito importante para a equipa. Ou seja, um conjunto de jogadores bons para muitos anos, que isto é muito importante. Não temos, sem ser o Cristiano Ronaldo, temos jogadores para mais 5, 6 anos. Fácil. Até outros mais, porque outros têm 21 e 20 anos, portanto... João Neves, Vitinhas, Nunes Mendes, tem muito para dar ainda. Tem 10 anos pela frente. Por isso, Diogo Costa. A seleção está salvaguardada no talento. Agora é saber quem será sempre o treinador. Se for Martínez até 2026, depois se for outro treinador qualquer, se consegue levar estes jogadores a atingir o topo. As pessoas falam no Campeonato do Mundo, e eu aí já... Não é fácil ser campeão. Aí já é... Eu aí digo, ir às meias finais já é muito bom para Portugal. Obviamente, se conseguir ganhar é melhor, mas nós sabemos que o Campeonato do Mundo é outra coisa. Outra loiça. Mas é sempre bom ganhar estas competições e a Liga das Nações com os adversários que foram. Acho que Portugal... acho não, tenho certeza que Portugal está... E os seus jogadores estão de parabéns. A Federação Portuguesa de Futebol está de parabéns. Aquilo que é a seleção, nós já temos vindo a falar que se tem trabalhado bem, quer nas seleções mais jovens, quer nas seleções sub-21 e da seleção A. Eu acho que era a altura agora da Federação olhar um bocadinho para aquilo que a gente tem falado aqui, que é dos quadros competitivos e do Campeonato de Portugal. O que é neste momento para a Federação, sabendo que a Liga 3 e o Campeonato Sub-23, e já menos o Campeonato Sub-23, novamente, penso que a Liga 3 é que está neste momento a ser a grande bandeira da Federação Portuguesa de Futebol. Eu acho que o Campeonato de Portugal tem que ser olhado de outra forma e reestruturado também para que seja mais competitivo e para que as pessoas possam assistir com mais regularidade. Paulo, outro assunto desta semana, não podemos também passar, gostava também de um comentário teu, as agressões no final de um jogo de hóquei patins em Lisboa, entre adeptos de 2 claques, alegadamente. Onde é que isto vai parar? É uma pergunta que não é de fácil resposta, porque as pessoas têm sido avisadas daquilo que se tem passado no desporto. Porque nós podemos pôr isto para o futebol, mas nem foi num jogo de futebol, foi num jogo de hóquei patins. E as mesmas pessoas que fizeram isto foram ver um jogo de futsal, logo futsal, a seguir. Portanto, aconteceu lá como depois podia acontecer no futsal. Agora, isto tem sido um acumulado de situações no desporto. E aí eu não sei onde é que as autoridades podem intervir ou não. Porque nós todos os fins de semana, por exemplo, vemos pessoas a lançar tochas num estádio de futebol. E nós nunca vemos essas pessoas a serem... serem detidas. Depois perceber o que é que se pode fazer ou não com elas, não entrarem mais nos estádios, porque nós sabemos as multas aos clubes. 5 mil euros, 7 mil euros, 8 mil euros, mas as pessoas, os estádios, felizmente em Portugal, grande parte já têm condições para saber quem é que coloca essas tochas dentro e depois quem as acende. E isto aqui não estou a comparar o que aconteceu com as tochas. Atenção, que fique bem claro, porque o que aconteceu foi algo que impensável num país de primeiro mundo e em que as pessoas têm que ser devidamente punidas e não pode passar em claro isto, porque senão todos os fins de semana acontecem coisas destas. Por isso, eu acho que tem que intervir as autoridades, o governo tem que fazer alguma coisa, não só os clubes, porque não chega os clubes dizerem que está mal e que não pode acontecer, alguém tem que fazer alguma coisa, porque foi no hóquei, podia ter sido no futebol, as famílias querem ir tranquilas ao desporto. E o que nós estamos a assistir é que cada vez mais é complicado assistirmos a um espetáculo desportivo, porque acontecem sempre coisas que não... E tem-se visto em futsal, em camadas jovens,
quase semanalmente agressões de todo tipo. Não é? Sim, banalizou-se. É algo que me choca muito, é a banalização de tais atos. Ou seja, Já é normal. não acontece nada. Eu há 20 e 30 anos atrás, acontecia muita coisa. A gente sabia que acontecia nos estádios e nos campos de futebol, nas terceiras divisões, nas distritais. Mas aí nós sabíamos que muitas das vezes nem a polícia estava presente, era tudo muito complicado. Eu acho que hoje em dia, se nós olharmos para aquilo que é os agentes de autoridade, acho que há uma impunidade das pessoas. Não digo impunidade, mas olham para um agente de autoridade com algo que não é autoridade. Falam Sim. de uma forma que às vezes não percebo. E custa-me entender. E isto depois passa um bocadinho para o desporto, que é as pessoas invadem um campo, dão um soco num árbitro e nada lhes acontece, pagam uma multa. Quer dizer, as coisas têm que começar a ser muito mais rigorosas, muito mais... as pessoas têm que sentir que aquilo que fizeram que está-lhes a doer no corpo. E às tantas têm que começar a ir até à prisão 1 ano ou 2, apanhar multas pesadas, e não podemos continuar com esta impunidade que tem sido ao longo deste tempo. Para finalizar esta parte, ontem realizou-se a apresentação da equipa de futebol de praia do Clube Esportivo das Aves, no Parque Sara Moreira. É sempre positivo, mais uma modalidade. Sim, e principalmente... No Concelho de Santo Tirso. Esta é uma modalidade que tem vindo a crescer em Portugal, nos campeonatos nacionais. Joga-se hoje muito o futebol de praia. As equipas grandes também, penso que só o Porto é que não tem. Sim, acho que não tem. Já tem. O Sporting de Braga também já foi campeão até. Já foi campeão, portanto, já vemos o Leixões, já vemos o Varzim, pronto, já há muitas equipas a terem futebol de praia. O Braga agora até acabou, porque disse que não tinha condições financeiras para, mas é sempre bom um clube ter vida para além daquilo que é o futebol. Que seja modalidades é sempre bom, por isso dar os parabéns às pessoas por mais esta iniciativa em termos de modalidades. Nos campeonatos distritais da Associação de Futebol do Porto, a divisão de elite chegou ao fim, com o Lousada campeão, aliados Lordelo, Pedras Rubras sobem, há também a Hyundai Liga Pro, o Foz foi quarto classificado, saiu-lhe a Faba, vai continuar na divisão de elite. Na última jornada, Pedras Rubras 4, Lousada 3 e Foz 1, aliados 1, Paulo Sampaio, apenas só para cumprir calendário, não é? Sim, já tínhamos falado na semana passada, agora relativamente ao Foz, é perceber se às vezes há uma outra resistência, Sim. Podem subir equipas ao Campeonato de Portugal, depois pode ser repescado, porque sabemos nós que existem muitas equipas que teoricamente poderão ter dificuldades em se inscrever. Casos, nós já falamos do Boa Vista, os Vilaverdenses, o Oliveira do Hospital, quer dizer, tudo equipas que é o que se fala por aí, não é? Acabaram a época um bocadinho de rastros, mais até o Vilaverdense, pelos problemas todos. O Oliveira do Hospital, até o presidente se demitiu. Portanto, é extremamente complicado a inscrição deles. Vamos ver o que é que vai dar até ao último dia das inscrições, porque sabemos nós que isto até ao limite acontece assim. Uma coisa é certa, a Hyundai Liga Pro para o ano vai ser outra vez forte, não é? Sim. Lousada e aliás Lordelo são equipas já. E Pedras Rubras. E Pedras Rubras, já. Equipas que já tiveram nos campeonatos nacionais, por isso são equipas com grande tradição no futebol, por isso mais um ano em que este campeonato vai ser extremamente competitivo. Na divisão de honra ainda se joga, vai-se disputar no próximo fim de semana a última jornada, contudo, ainda por decidir, o Friamundo venceu o Rio Moinhos por 3-1, enquanto o Várzea do Douro bateu o Beiris por 3-2. O Friamundo lidera com 11 pontos, seguido o Várzea com 9, Beiris 7 e Rio Moinhos 1. Aqui a informação que temos é que oficialmente só sobe uma equipa, para já, e que essa equipa, no lugar atual, é o Friamundo, e domingo há um Friamundo Várzea do Douro, primeiro e segundo, as únicas duas equipas que podem ainda discutir o primeiro lugar, bastando um empate à equipa do Friamundo, na outra partida, Beiris e Rio Moinhos. Sim, o Friamundo, que tem sido sempre primeiro, pode, na última jornada, passar para segundo e não subir divisão. Acredito que, atendendo àquilo que nós estávamos a falar, das possíveis subidas para o Campeonato de Portugal, aí o segundo classificado também subir, acredito que isso possa acontecer. Sim. O Friamundo parte como favorito, tem 2 resultados a jogar a seu favor, mas sabemos nós que as finais são sempre muito emocionais e pouco racionais, portanto, quem for mais racional neste jogo consegue
consegue subir de divisão. O Friamundo jogando com 2 resultados é sempre favorito para tal acontecer. A primeira divisão tem o Trofense como candidato, como campeão, melhor dizendo, assim é que está correto. A equipa da Trofa, Trofense B, venceu o RAS por 2-0. E sagrou-se campeão, Ancede 0, Rio Tinto 1 e Ramaldense 1, Cristelo 2, ou melhor, Ancede 4, Rio Tinto 1 e Ramaldense 1, Cristelo 2 foram os outros resultados. Trofense B campeão, Paulo Sampaio. Aqui creio que sobem todas as equipas, Trofense B, RAS, Rio Tinto B, Ramaldense, Cristelo e Ancede transitam para a divisão de honra. Trofense B, 34 jogos, 31 vitórias. Sim, é um campeonato imaculado por parte da equipa do Trofense, sempre em primeiro na sua série. Depois, neste mini-campeonato, também sempre em primeiro. Por isso, mereceu a subida de divisão e ser campeão. Quanto às outras equipas, por um lado, se subirem todas, é bom porque elas foram primeiras nas respectivas séries e sendo assim, foram primeiras, subiram de divisão. Eu digo sempre que estes campeonatos têm alguma injustiça, estes mini-campeonatos, porque há equipas que durante o campeonato da fase regular são primeiros classificados com 10, 15 pontos de avanço, mas depois vão a estes mini-campeonatos e acabam por ficar em terceiro ou quarto e não sobem de divisão. Neste caso, na última divisão, foi muito bom esta possibilidade das equipas todas subirem para a divisão acima. Muito bem. Não foi feliz o ginásio de Santo Tirso, a equipa jesuíta não conseguiu a subida à Liga do Handball Português, perdeu a partida frente ao Arsenal da Devesa por 28-24, ficou em terceiro lugar, só os 2 primeiros é que subiram, Futebol Clube de Gaia e Arsenal da Devesa. A formação do ginásio de Santo Tirso vai continuar na divisão de honra do handball português. A World Karate Federation, com o apoio da Real Federação Marroquina de Karaté, organizou a 4ª e última prova do ano, denominada Karaté 1. Estas provas serviram de apuramento para o próximo Campeonato do Mundo de Séniores, que vai decorrer no Cairo, em novembro. Esta competição decorreu no Cairo de 30 de maio a 1 de junho. Estão presentes os melhores karatecas do mundo, séniores do kata e do kumite, proporcionando katas e combates de grande qualidade. O mestre Joaquim Fernandes foi arbitrar, sendo nomeado chefe de tatami, arbitrando muitos combates e depois também esteve presente em várias finais, sendo o seu trabalho reconhecido e elogiado por membros da Comissão Mundial de Arbitragem, mantendo um patamar muito alto, só possível aos melhores do mundo. Mais então uma prova com excelente prestação do mestre Joaquim Fernandes, aqui do Concelho de Santo Tirso. O 15º passeio de Vespas e Motas Antigas de Lordelo vai decorrer no próximo dia 26 de julho de 2025. São 140 km, ida e volta, até Mesão Frio, nos arredores da Régua. As inscrições são limitadas e estão a decorrer na sede do Clube de Motas Antigas, Vespas e Motas Antigas de Lordelo. E com esta informação, termina a primeira parte do Em Cima da Linha. Após um curto intervalo, estou de regresso com a entrevista com o professor Henrique Calisto, o novo presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol. Até já. Segunda parte do Em Cima da Linha, então, como eu disse há instantes, com o nosso convidado de hoje, professor Henrique Calisto, recém-empossado presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol, é o meu convidado do Em Cima da Linha, meu e do Paulo Sampaio, que vai também participar na conversa. Saúde, professor Henrique Calisto. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui nos estúdios Santo Tirso Digital. Creio que é a primeira vez que cá está. Espero que seja a primeira de muitas. É bom sinal, é sinal que estamos vivos, estamos cá. Professor, antes de começarmos a falar concretamente sobre a associação que preside agora, queria que falasse um bocadinho da sua carreira. Foi muitos anos a cheirar a relva. Ainda sendo saudades desses tempos? Já não sinto muitas saudades, porque desde 2018 que deixei o futebol conscientemente, depois meteu-se a pandemia e achei que era tempo para abandonar as lides. É uma longa carreira, comecei em 1980 no Boavista, antes tinha sido treinador-jogador do Alvarenga, uma situação que não era muito normal, mas havia casos em que havia treinadores-jogadores nos anos 70, depois isso foi ultrapassado, depois entrei em 80 no Boavista e depois foram uma série de clubes, tanto aqui em Portugal como no estrangeiro. No estrangeiro treinei no Vietnã, 10 anos, depois um ano na Tailândia, um ano em Angola, um ano na China. E pronto, foi uma carreira que eu acho que os treinadores não têm todo sucesso. Entre os sucessos e insucessos, acho que mantive muitos anos na carreira, o que é difícil. Mas também muito ligado
há aquela associação que eu criei, eu e mais alguns, não é? Não há umas providências que fazem sozinhas as coisas, mas conseguimos aglutinar um sem número de treinadores que fez com que 2 sindicatos que ao tempo, nos anos 70, o Simbol e o... Simbol, exatamente. Era esse o nome que me faltava, que eu estava aqui a E o pensar. STF. Exatamente. Sindicato de Treinadores de Futebol, que era o mais antigo, que andavam de costas voltadas, até no processo autofágico, a comer-se uns aos outros, figuras ilustres do futebol nesse tempo. E essas lutas desprestigiavam não só o treinador, mas também, pessoalmente, cada um daqueles que tinham uma intervenção na defesa de um e do outro sindicato. Conseguimos fazer uma associação, acho que a associação começou com muito poucos, e hoje temos quase 9.000 sócios. Não sei de certeza que, em termos percentuais, nós normalmente temos 15 a 16 mil treinadores no ativo, temos mais que 50%. O número de sindicatos que tem esta percentagem mais 50%, não há nenhum, normalmente atingindo os 20, 25%, e nós somos uma classe que tem muitos problemas em comum, apesar de estarmos muito dispersos pelo país inteiro, temos problemas muito comuns que nós agora, enquanto Presidente, vamos tentar resolver. Paulo, podes participar na conversa, estás à vontade. Fala um bocadinho já, alto para... Desde já dar os parabéns ao professor por ter ganho as eleições na Associação Nacional de Treinadores. Eu, por acaso, também sou sócio. Com as cotas de Indiana? Sim. Por acaso sou. Estou em dia. Falar um bocadinho daquilo que é e que será o grande objetivo desta direção relativamente à formação de treinadores. Fala-se muito da dificuldade que existe nos treinadores de frequentarem os cursos, principalmente a partir do FAB, o C e a B, está tudo mais ou menos por aquilo que eu ouço, as associações estão a trabalhar bem nesse sentido. Aquilo que depois é a entrada para o FAA e o FAPRO é que existe aqui algumas dificuldades nas mesmas. Por isso, falar um bocadinho daquilo que pretende, de forma resumida, obviamente. Eu não diria que esse é o grande problema, diria que é o problema mais mediático. Não é? Mais mediático. Há outros problemas que são transversais à classe de treinador. Estamos a falar numa classe que tem muitas valências, não é? Altíssima profissionalização, a ganhar milhões, e outros a ganhar tostões e outros a não ganhar nada. Sim, não é? Isso aí já é um problema que já vem há anos, e nós já estamos falando para a formação, então falarmos daquilo que é a nossa formação. Só para ver que é, sei lá, treinadores a ganharem milhões e outros a ganharem muito pouco. Não é? E estamos todos unidos naquilo que é a nossa grande paixão, que é o futebol, e tornar o futebol um espetáculo cada vez melhor e um meio também de formação dos jovens do futuro. Eu acho que, começando pelos mais... Eu não me esqueço da sua pergunta, mas começando por aquilo que é a formação, as pessoas não têm a consciência do que representa hoje numa sociedade cada vez mais egoísta, em que os miúdos estão muito isolados, não têm competências motoras, são de uma iliteracia terrível em termos motores, em termos de competências sociais também cada vez mais distantes daquilo que nós éramos, não é? Tínhamos os grupos, tínhamos o futebol, havia os gangues, havia aquele desporto escolar em que nós participávamos, e hoje não há muito isso, e portanto o desporto, nomeadamente o futebol, para além de ser uma escola de motricidade, é também uma escola que sedimenta alguns valores fundamentais, como que o próprio desporto transporta: a amizade, a solidariedade, a autossuperação, as rotinas, o respeito pelas hierarquias, o respeito pelo grupo, o ser solidário, a autossuperação, que acho que é uma coisa que todos nós temos que ter, e portanto é um papel fundamental, quando a escola e a própria família muitas vezes não têm essas competências e encontram no futebol essas competências que os vão ajudar a ser uns homens de futuro. Depois temos aqueles treinadores das divisões mais secundárias, que são muitas vezes a alma das pequenas aldeias e que são os catalisadores da prática desportiva, são os ídolos, as grandes figuras da terra no que concerne ao desporto, porque normalmente não há grandes mudanças, mantém-se os chamados carolas, não é? Nomeadamente no que concerne à formação, o clube não tem dinheiro, há um carola que está lá e fica anos e anos e pensa a ser... Acho que todos nós aqui que jogamos futebol nos lembramos do nosso primeiro treinador. Eu lembro-me, Oscar Marques, eu lembro-me que era há uns aninhos, mas lembro-me do senhor que era um craque e uma excelente pessoa. Portanto, nas divisões mais secundárias temos isso. Depois temos aquilo que é
a grande bandeira do povo português enquanto referência das nossas qualidades profissionais e humanas. Nós temos vários produtos, não muitos, de impacto internacional, mas eu acho que o produto que mais impacta é o produto de futebol e o produto de treinador. Não é? Ainda agora numa semana ganhamos 2 títulos europeus, com 250 mil praticantes. Isto é um fenómeno, não é? Um fenómeno, quando, por exemplo, a Alemanha tem 5 milhões de participantes e nós com 250 mil limpamos ali os meninos, não é? Isto quer dizer que há qualidade na formação dos jogadores, há qualidade na formação de equipas. E esses treinadores muitas vezes não são valorizados internamente, porque eu estive lá fora durante 13 anos e a valorização do treinador lá fora é enorme. Nós podemos fazer muito mais por eles. Em relação àquilo e à sua pergunta, nós temos 4 níveis, para aqueles que não sabem, temos 4 níveis de formação de treinadores. Aqui está no nível o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto nível. Depois há o C, o B, o A e o UEFA Pro. Estamos a falar, neste caso, o terceiro e o quarto nível, o UEFA A, o UEFA Pro, como queiram designar. Houve durante muito tempo um estrangulamento em relação ao terceiro nível, porque havia uma interpretação que era uma interpretação redutora do acesso ao terceiro nível. O terceiro nível que dá acesso a treinar a segunda liga. O que é que se passava? Havia só um curso de treinadores de terceiro nível. Ora, há uma chamada Convenção Europeia dos Treinadores, assinada por 55 países da Europa, que define alguns critérios de acesso aos cursos, mas nunca definiu que o terceiro nível era só um por ano. Isto quer dizer que este ano já está a decorrer um curso de terceiro nível intensivo e mais 2 extensivos, já 3. Para o ano, já falamos com o Sr. Presidente, o Dr. Pedro Proença, para o ano há a promessa de haver 5. E nós não estamos satisfeitos e queremos, como disse e referiu muito bem, o primeiro curso e o segundo curso são dados nas associações. As próprias associações, nomeadamente a Associação do Porto, que é a realidade do qual fui também professor durante muitos anos nos cursos, a Associação de Futebol Porto não faz um curso, faz vários cursos em vários polos. Faz em Matosinhos, faz na Póvoa, faz no Marco, isto para facilitar a vida às pessoas, não é? O que é que eu pretendo? Que este terceiro nível seja também transite para o seio das associações distritais e eles possam dar nos mesmos níveis e aí teremos o problema resolvido. Em relação ao quarto nível, a UEFA é muito perentória e obriga que se faça um curso de 2 em 2 anos. É verdade que Portugal já fez 2 cursos, penso que em 2021 até fez 3, condições muito extraordinárias, mas é sempre preciso pedir autorização e justificar a necessidade desses 3 cursos. O que é que eu pretendo? Que nós, e a Associação Nacional de Treinadores, não tem responsabilidade nenhuma na sequência dos cursos, como é evidente. Pode defender... E defendemos um projeto que salvaguarda os nossos interesses profissionais. E é nisso que já falamos com a Liga, vai ser um parceiro nessa defesa, mas fundamentalmente a Federação Portuguesa de Futebol, que é o interlocutor direto na UEFA. Não é a Liga, como sabem. É a Federação. É a Federação. O Pedro Proença está também conivente com este processo. Penso que a muito curto prazo poderá tramitar para a tutela das associações distritais do terceiro nível. E o quarto nível, eu sei que neste momento nós neste ano podemos fazer um de quarto nível, que já está a decorrer, um UEFA Pro em Quiaios, mas há um pedido expresso já há 2 ou 3 meses, em que tenho estabelecido algumas relações via mail da Cato lá e saber o que é que eles pretendem, o que é que pretende, o que é que a Federação pretende. Penso que poder-se-á pensar que vai haver um segundo curso de quarto nível. Mas o que é que eu pretendo é que o terceiro nível radique nas associações e que, pelo menos numa fase transitória, até 2030, possamos fazer pelo menos um curso de quarto nível. Mas não é só isso. Depois há problemas se nós queremos que haja cada vez mais cursos, nomeadamente naquilo que nós chamamos os territórios de baixa densidade, é necessário haver formadores. É preciso fazer um curso de formadores, de formação de formadores, rapidamente, para termos professores suficientes para poderem continuar a lecionar esses cursos, porque há uma coisa que nós não queremos abdicar, que é da qualidade. Mas essa qualidade também passa por nós começarmos a revisitar os referenciais de ensino. Este é um curso, está dentro do Plano Nacional de Formação de Treinadores, não é só para os treinadores de futebol, um plano
de formação de treinadores integrada a todas as modalidades, nós queremos que esses referenciais sejam revistos, que as matérias sejam revistas, queremos que as cargas horárias sejam revistas, queremos que haja um manual que seja transversal a todas as associações para que haja uma grande homogeneidade em termos da qualidade e dos referenciais abordados todos da mesma forma. Queremos baixar os preços. Hoje, ir frequentar um curso de quarto nível, estamos a falar acima dos 5.000 euros. Porquê? Porque pesado, é intensivo, tem que estar um mês em que haja no hotel, temos que revisitar isso tudo. Eu falo disso dos cursos, e o professor já explicou e bem. Obviamente o UEFA Pro eu já levo para um patamar já de excelência, ou seja, já não é qualquer, entre aspas, qualquer um que o consegue chegar lá. Eu falei isto do FAA porquê? Porque tenho assistido que, principalmente, e o professor falou muito bem, que os treinadores portugueses são valorizados lá fora. Para entrar no mercado lá fora, o FAA é extremamente importante hoje em dia. Já nem vou tanto ao Pro, porque o Pro, obviamente, é excelência. E eu acho aqui é que, e o professor, ao colocar essa situação das associações poderem ter essa possibilidade, daria mais, ou isso abriria portas ao treinador português a ir lá para fora. Eu digo isto porquê? Porque a gente vê aqui ao lado, em Espanha, eles terem muito mais oportunidades para isso acontecer, e eles agora até ganharam, porque a Federação Espanhola não dava equivalência, e eles, as faculdades, que é uma escola de treinadores espanhola, faziam o curso, mas não era igual ao FAA. Era o terceiro nível, eles podiam treinar na Espanha e não havia problema nenhum. E por aquilo que eu me apercebi, eles, durante 15 anos, andaram em tribunais, e agora, no espaço europeu, essas pessoas já dão na equivalência ao FAA. Ou seja, se eles quiserem ser treinadores na Austrália, vão ter dificuldade, mas dentro do espaço europeu vão dar a equivalência a. Ou seja, nós estamos um bocadinho atrás nessas possibilidades de ir lá para fora. Ou seja, nós, sem o FAA, dificilmente conseguimos entrar num clube de futebol no exterior. Por isso é que eu falava aqui do FAA. Obviamente que há muitos mais problemas os treinadores treinar com uma bola num campo pelado às 9 da noite. Ainda há ainda é complicado, obviamente que há. Os nossos clubes, infelizmente, ainda não têm as condições que lá fora têm. Hoje, ser treinador da formação não dá para ser profissional de futebol, enquanto lá fora isto é possível. Nós aqui... Nem sempre. Sim, mas os valores são... Nem sempre. Mas os valores são... Há uma realidade que muita gente esquece. O voluntariado na Europa, nomeadamente na formação, é muito importante. As pessoas às vezes pensam que é só ganhar dinheiro, não é bem assim. Na formação, nomeadamente nos clubes mais baixos, há muito voluntariado. Claro que depois há um nicho daqueles que pertencem às ligas profissionais, que estão muito melhor estruturados, e aí já há uma carreira mais ou menos definida. Mas estamos a falar muito poucos. Inglaterra 20 mais 20, não é? São 40 clubes, mas é o que se passa também aqui em Portugal, de uma forma mais tenue. Ganha-se mais nos clubes que são pertencentes às ligas no que concerne à formação, porque hoje tem-se consciência que a formação e o scouting é muito importante em termos da sustentabilidade financeira de um clube. Não é? As maiores receitas do Benfica por Sporting são de onde? Venda de jogadores, venda de ativos. E são obrigados todos os anos. Venda de ativos. Até que fazer. Obviamente. Veja o caso do Benfica, do Porto, do Sporting. Neste momento, os jogadores nacionais estão a ser extremamente valorizados. E, portanto, eles sabem que é uma forma de sustentabilidade financeira das SADs, a formação de grande qualidade. Também há um problema que é... como é de chamar? Não é peritização, o apanhar os miúdos dos pequenos clubes muito cedo, porque o scouting destes três grandes está muito alargado, suga todos estes pequenos talentos, e temos que pensar muito bem nisto. Eu, por exemplo, eu não defendo, defendo até muito pelo contrário, que devia ser legislado, o miúdo de Vila Real, de Trás-os-Montes, por exemplo, com 10 anos, 12 anos, e para Lisboa. vai para Lisboa e sai da casa dos pais. Acho isto um crime. Não é? Até porque, se nós tivermos a consciência, o que a lei determina em termos da UEFA, é que o miúdo que vem da América Latina, por exemplo, só pode vir com 18 anos.
Não é? Exatamente, é diferente. Porque há, de facto, a proteção ao jovem atleta. Na Europa é 16 anos, parece-me. Não é? Mas repara, aqui, dos 12 anos, eu estou a falar que se eu for de Viena para Vigo, que são 40 km, não é? Só aos 16. Mas se eu for de Vila Real ou de Bragança para Lisboa, que são 600, não é? Então vale tudo. Não é? Claro. Temos que ver isto. Agora, o problema que eu lhe coloco aqui é muito simples. Há duas vias, ou melhor, há três vias para a formação de treinadores. A via com o chapéu da UEFA, que são os cursos da Federação. Há cursos de entidades privadas, primeiro e segundo nível. Essas entidades, porque nós somos avaliados com dois critérios. Os critérios UEFA, que são assimilados pela Federação, e os critérios do IPDJ. Os critérios do IPDJ são mais papistas que os Papa. Põem critérios que dificultam o acesso e a progressão da carreira. Por exemplo, o critério da UEFA de se candidatar ao quarto nível. Entre outros, ter o terceiro nível. E a UEFA diz, e 1 ano de prática. IPDJ, Instituto Português de Desporto e Juventude. O que é que diz? 2 anos. Isso não cabe na cabeça de ninguém, não é? Isso só dificulta. Não é? Temos que revisitar estes critérios. Depois há os critérios próprios da UEFA, que são muito complexos, para acesso do terceiro ao quarto nível. São muito complexos porque não estamos a falar na realidade de Portugal, mas também na realidade internacional. Não é? E, portanto, treinadores que são adjuntos das equipas que estão abaixo do ranking dos 25 são mais desvalorizados do que aqueles que estão acima, em equipas que estão no ranking, em países que estão no ranking acima dos 25, ranking FIFA. Portanto, é muito complexo, também temos que revisitar. Depois há um outro problema que é essa dos critérios. Não há uma hierarquização das equipas técnicas. Nós não sabemos quem é o treinador adjunto ou assistente 1, 2 e 3. E o quarto assistente, que muitas vezes está lá e não faz nada, e muitas vezes é colocado para ter acesso ao quarto nível, vai, quando chegar, a vez dele, tirar aqueles que são verdadeiramente assistentes ou operacionais para a operacionalização do treino. Se nós hierarquizarmos isso, obviamente o assistente 1 com mais anos pode vir, o assistente 2 poderá ir. Há muita coisa a fazer para tornar a vida dos treinadores mais fácil. Porquê? Eu não sei se estou a monopolizar. Não, esteja à vontade. Temos. Mas porquê? Este país é muito madrasto para o futebol. Não é? Quando se ganha, somos todos bons. Quando não ganhamos e fazemos quando temos um terceiro, já passa um olhado lá. E quando não estamos no pódio, então é que é porrada para cima deles. Não é? Mas esquecem-se, por exemplo, que o AICEP, né? A AICEP, que é a Agência de Comércio Português, no estrangeiro, da afirmação dos nossos produtos lá fora, vai fazer uma feira e gasta 300 ou 400 mil para estar lá um produto de cortiça XPTO, que vai ter um revenue, um feedback financeiro de 1 milhão ou 2 milhões de euros. Sabem quantos treinadores portugueses estão no estrangeiro? Mais ou menos. Não sei o número, mas já sei, é um número bastante... Atira lá para cima um número. Sei lá, uns 150. Eu vou para os 400. Treinadores. Pensei que eram menos. Sabia que eram muitos, mas pensei que eram menos. 400. Se nós juntarmos aos jogadores, não sei quantos, se juntarmos aos treinadores os jogadores, que devem estar mais ou menos para aí por 200, não sei. Sim. Nós estamos a falar daqueles que estão... Quando vínhamos para o estúdio, o Paulo falou-me num treinador que está na Arménia, que eu nem sabia que ele estava na Arménia. E muitos deles, em pesos destes pequenos, têm sido campeões. Exatamente, é isso. Agora, sabe quanto é que o Cristiano Ronaldo ganha por ano? Nem, são muitos zeros. 200 milhões. 200 milhões. Exatamente. Fora aquilo que é os direitos as imagens e Há publicidade. treinadores a ganhar 15 milhões por ano. 20 milhões. Quantos milhões é que o futebol traz para Portugal? Muitos. E como é que nós tratamos o futebol? Mal. Muito mal. Os nossos dirigentes tratam mal, que vão para polémicas estéreis e que pensam que isto que é uma aldeia pequenina, mas é uma aldeia global, e aquilo que se passa aqui e é reportado nos jornais, sabe tudo lá fora. Eu, quando estive no Vietnã, tive lá 10 anos, quando foi o apito dourado, todos os dias eles me perguntavam o que é isto do apito dourado? Então você andava lá nas corrupções, sabiam, não é? Portanto, agora a informação chega depressa. Nós temos que valorizar isto e valorizar o futebol como uma grande atividade económico-financeira e, como disse, e bem,
Há muitos treinadores que não têm ido para a Europa porque não têm do seu nível. Isto também são divisas, isto também é prestígio, mas também são divisas que entram. Né? E a bandeira portuguesa a ser cada vez mais içada e a ser içada na qualidade. O professor falou aí, e a nossa conversa, o tempo também não é muito, falou aí no IPDJ, qual é a ligação da associação com o IPDJ? São relações institucionais que queremos manter com o respeito em relação à nossa opinião e o respeito que o IPDJ terá e assumindo as consequências. Não é? Assumindo as consequências porque eles são um dos polos mais importantes em termos da divulgação e da promoção do desporto em Portugal. Mas nós somos o desporto com mais atletas e mais treinadores e por isso temos que ser ouvidos de uma forma diferenciada. Não acontece neste momento. Não parece que haja assim uma relação institucional muito forte. Mas nós temos que estreitar no sentido de melhorar aquilo que nós pensamos, o acesso à carreira dos treinadores. Porque sem treinadores não há equipas. Sem treinadores não há bons jogadores. Né? E é a única liga profissional. Não há mais ligas profissionais de handball, já houve, elas desapareceram. Não há tantos treinadores profissionais como nós temos. Nenhuma modalidade é tão badalada como nós. Não é? E, portanto, não quero dizer que nós somos os melhores. Somos diferentes. Temos uma realidade financeira que é totalmente diferente do handball, do basquete, e o handball tem feito coisas espetaculares. Não é? Exatamente. Quer a nível de clubes, quer a nível de seleções. Espetacular. Para o nível de atleta que nós temos é uma coisa fora de série. Não é? Só que nós temos o impacto que temos. Não é? O Cristiano Ronaldo não é o Saramago, mas ninguém conhece o Saramago e conhecem o Cristiano Ronaldo. É a vida, é assim. Não é? É de ser assim, como dizia assim, o outro, não é? E nós temos que pugnar para que aquelas coisas boas que nós temos têm que ser reportadas lá fora com orgulho, com valor, com dinamismo, com promoção. Os outros países estavam a falar, e bem, eu sei disso. Os espanhóis fazem promoção dos seus próprios treinadores. E nós temos que fazer essa promoção. Não para a afirmação do país, mas também temos a vertente financeira, que é extremamente importante. O professor, como disse, esteve lá fora há bastante tempo. Como é que vê? A questão, responde naturalmente se quiser, creio que estavam todos para isso, um treinador estrangeiro ao comando da nossa seleção. Já disse isso, não tenho medo nenhum disso. Eu preferia um treinador português. Mas este é o nosso selecionador e nós temos que... Ponto final. Ponto final. Porquê que eu defendo? Eu não defendo por nacionalismo bacoco. Não é? Os clubes são coisas diferentes. Os clubes não são muitas vezes bandeiras do próprio país. Mas a nossa grande bandeira, e eu estive lá na final, é a nossa seleção. Não podem ter jogadores estrangeiros, não é? Porque aquilo é o produto final da capacidade de formação do país. Eu fui selecionador no Vietnã. Portanto, não estou... Porquê é que eu vou justificar isto? Porque eu acho que nós temos, se não a melhor escola mundial de treinadores, uma das melhores. E se temos grandes treinadores portugueses, eu preferia um treinador português. Porque o último título, quem é o treinador? Roberto Martínez. Eu gostaria que fosse um português. Eu que sou do tempo de 66, não é? Sei quem era o selecionador, Otto Glória. Eu gostava de ser um português. Ganhámos o Campeonato da Europa. É muito bom de termos lá o Fernando Santos. Exatamente. Não, portanto, se temos uma das melhores escolas de treinadores, eu poderia enunciar aqui 10, 12 treinadores portugueses que podiam ter competência, obviamente que eu preferia um treinador português. Porque isso espelha a qualidade dos nossos jogadores e a qualidade dos nossos treinadores. Agora, puseram-me logo a questão, mas o senhor foi selecionador com esse princípio? Não. Há muitos portugueses que são selecionadores, mas normalmente são selecionadores em países onde a escola de treinadores não é comparável à portuguesa. Não é? O Fernando Santos também está, acho que é no Uzbequistão, não é? Não se compara, não é? Exatamente. O Carlos Queiroz já foi para muitas seleções, a África do Sul... Países que procuram esses treinadores também para se desenvolver. Obviamente, como nós tivemos um passado aqui... Vê no treinador português alguém que pode acrescentar àquilo que é o futebol no país. Não é? Mas acha que um treinador estrangeiro, em termos técnico-táticos, pode acrescentar aqui? Não acrescenta. Não acrescenta. Pode acrescentar em proteção da imprensa. Não é? Um treinador português é mais suscetível... E mesmo nós, como diz o, se estivermos no café de forma mais natural, criticámos, entre aspas, o treinador português e não o treinador que temos... O meio de qualquer coisa lá fora é sempre melhor. E não é, há provas. Agora, e eu gostava também de ver isto, então, Martínez, obviamente, é um treinador... acabou também de ganhar, agora é fácil também dizer bem, e a gente
Senão, eu aqui há uns minutos atrás estava a falar do João Neves a defesa direito, por exemplo, mas pronto, a gente quando ganha... Eu também não compreendo. Sim, Duas vezes. Duas vezes. Agora, gostaria que ele explicasse porquê. Porque ele pode ter razão, e tem razões objetivas, não é? Claro, tem que ter. Tem razões, não é? E era muito por aí que eu também via no futuro os clubes portugueses a continuarem a apostar nos treinadores portugueses, atendendo que os melhores, teoricamente, estão a ir para outros países, ou ver os clubes chamados grandes a começarem a olhar, já temos aqui o Braga já com um treinador estrangeiro, o Porto também, o Sporting teve não digo bom senso, mas teve a capacidade de ver em Rui Borges alguém que podia dar o título. Bruno Lage, pela ligação que tem ao Benfica, ou seja, nós nos 4 grandes já 50% são estrangeiros. Não vê isso como algo a poder acontecer, vermos novamente os grandes a ter treinadores estrangeiros? Então, 66%, tirando o Braga, não é? 66%. Há um outro problema, é que as SADs são tituladas por empresários que não são portugueses. Pois. E, obviamente, eu tendo uma percentagem, ou sendo o dono da SAD de um clube qualquer e sou grego, porventura serei muito mais levado a treinar, a ir buscar um treinador grego que é da minha confiança e posso fazer aquilo que eu quero enquanto SAD, não é? Enquanto presidente da SAD. Esse é um risco. Esse é um risco. E depois há o problema também de muitos dos treinadores da segunda divisão têm o terceiro nível e não podem entrar na primeira divisão, a não ser que subam de divisão. Também é um problema. Por isso temos que formar cada vez mais treinadores com o quarto nível, porque há imensos treinadores portugueses que têm qualidade e não aparecem, porque não têm oportunidade. Não é? É preciso que nós tenhamos também essa capacidade de vermos nas divisões secundárias treinadores que têm competências, porque a nossa escola é muito boa e há muitos treinadores jovens com muita competência. Temos o caso, desculpa lá estar a interromper, temos o caso do João Pereira, que foi no Casa Pia, faz um excelente trabalho no Casa Pia, subiu também o Alverca na época passada, e não consegue entrar no curso de quarto nível, por exemplo. Estou a dizer o caso mais mediático. E Ruben Amorim, no primeiro ano de Sporting, não era o treinador principal, entre aspas, não é? Isso é um profundo erro e iremos buscar treinadores sem o seu nível, porque eu acho que há treinadores de terceiro nível com competência, não é? Mas a lei é para se cumprir. E a lei que não é... Eu acho que a Associação Nacional de Treinadores tem que, cada vez mais, a sacar as responsabilidades do cumprimento da lei, não a ela, mas àqueles que, por lei, tutelam a fiscalização do cumprimento da lei. E, neste caso, estou a falar dos organizadores das competições, que têm essa tutela, e da própria ASAI. A ASAI tem uma competência nos campeonatos profissionais, titulados pela Liga, para ter interferência e ver o cumprimento da lei. A lei, nomeadamente a Lei 40 de 2012 com a Lei 108 de 2018, é clara, é clarinha. Portanto, nós somos um país de direito, temos que fazer cumprir. Mas corrija-me se eu estiver errado, professor, mas a ASAI, que eu tenho a memória, nunca se meteu nessas coisas. Nunca se mete, mas está lá escrito. Artigo 52... Mas pode meter-se. Pode ir. O artigo 52 do 58 do Regulamento de Competições da Liga diz claramente: competem, no último caso, a ASAI, independentemente dos órgãos de fiscalização, como polícias tributárias e os organizadores da prova. Portanto, esses são aqueles que têm essas competências. Não é? E, normalmente, a Associação de Treinadores é que leva porrada quando não tem nenhuma interferência em relação à fiscalização e ao cumprimento da lei. O que nós exigimos, obviamente, é que num país de direito as coisas se cumpram. Não é? Ou então que se muda a lei. Era isso que eu ia dizer. Eu ia dizer isto porque, por exemplo, o treinador tem o terceiro nível, faz um excelente trabalho numa equipa de segunda liga, não interessa o nome, e eu sou o presidente de um clube de primeira liga e digo, não, este treinador tem competências, eu quero contratar. E depois despede passado 2 dias. Isso. Se a bola não entrar... Não, porque isso é sempre muito subjetivo, percebe? Mas como... Sim, mas fazer o quê? Eu então vou buscar o treinador à segunda liga, eu não posso porque ele tem só o terceiro nível, não é? Quer dizer, e ali pode estar um treinador competente que eu, enquanto presidente de um clube, não posso contratar porque ele não tem habilitações. Por isso é que eu acho importante aquilo que o professor estava a dizer, que era abrirem mais vagas para... ou pelo menos dar ali um ano em que
ele compromete-se a inscrever. Eu não sei se é possível ou não. Se esse treinador diz no próximo que abrir, eu entro. Pá, qualquer coisa assim, porque está-se a... Agora vou-lhe pôr ao contrário. E agora não tem quarto nível. É amigo do meu primo, é amigo do meu pai. Ela, se calhar, até é filho de um grande investidor. E, portanto, eu gosto de futebol. É um burro do tamanho. E, como tem um nível, entra aqui. Então, por essa vez, temos resolvido o problema dos professores. Faltam professores, mas buscar às faculdades ainda que não acabaram o curso e depois são tutelados por um treinador, por um professor titulado e está resolvido o problema. Ou então vamos buscar um médico que ainda está no seu estágio e ocupa as coisas. Há regulamentação. Porquê? A regulamentação não é para todas as carreiras. São para carreiras que têm interferência no bem e na saúde das pessoas. E hoje, por exemplo, eu, mesmo nos séniores, se não tiver competências, eu posso estragar a vida a uma pessoa. Ou posso lhe provocar danos gravíssimos em termos da saúde. Não é? E, portanto, se há lei, é preciso cumprir. Porque, por exemplo, eu que sou administrador da Matosinhos Sport, eu não posso contratar para técnico superior um indivíduo que não tem licenciatura. Sim, por isso é que é técnico superior. Sim, estou a perceber. O treinador é um técnico superior. Certo. Atingiu o máximo da sua carreira. Mas se eu quiser ir ver ao lado e dizer, este gajo, o Jacques Delors não tinha licenciatura, não é? E foi. Não é? Mas neste momento, eu, numa empresa municipal, não posso ir buscar um indivíduo para ocupar funções de chefia, sendo técnico superior, quem não é licenciado. Portanto, é da vida. Quer dizer, se temos leis, é para cumprir. Se não gostam, a Assembleia da República é o que mude. Mas que mude para todos. Que mude para todos. Não é? Porque quase 2 professores temos falta. Porquê? Porque não há. Então faça-se mais. Estão-se a fazer mais. É como os treinadores. Não é? Agora, eu defendo que seja cada vez mais ágil, articular para que os cursos tenham menos estágios, para que os cursos tenham menos carga horária, para que os cursos não percam a qualidade, para sermos objetivos em relação àquilo que faz um treinador bom. Isto são, obviamente. Não é? E criar, porque pode-se resolver o problema a montante, que é que nós queremos fazer, mais oferta, ou pode-se resolver de maneira mais fácil, a jusante, que é contra a lei. Sim, mas isso contra a lei não faz sentido. Mas é isso que se faz. Sim, não é? sim. E quando me diz, eu compreendo. Agora, o empregador diz, eu tenho o direito de contar. Não tenho o direito. Tenho que cumprir as leis para ter esse direito. Porque eu, sendo administrador, não posso fazer isso. Não é? Professor, o nosso tempo está a correr. Eu queria falar de um assunto. Ontem vimos umas agressões de, alegadamente, grupos de claques, mas os treinadores de futebol, nomeadamente nas últimas 2 épocas, nomeadamente na formação, têm sido também vítimas de agressões, pais. O que é que se tem que fazer para... Cultura desportiva. Já deixámos de ter alguns daqueles programas que eram potencializadores da agressividade e da violência na televisão. Ainda continua um ou outro. Mas temos de ter cultura desportiva e eu acredito na cultura desportiva, mas também acredito num quadro de punição, um quadro severo de enquadramento, em que quem não cumpre aquilo que é necessário, quem faz crimes como este, que seja severamente castigado. Penso que as duas têm que se complementar. A montante, aquilo que eu chamo mais cultura desportiva, que passa por nós, treinadores, jogadores, dirigentes. O Paulo Sampaio, na primeira parte, desculpe, o Paulo, na primeira parte do programa, disse que já é banal. Em Portugal banalizou-se isso. Não se pode banalizar o crime. Não se pode banalizar o crime. Só que às vezes nós banalizamos porque não temos um quadro de punitivo, sancionatório, que é despeciando. Não é? E nós temos que... Repara, nós tivemos a Inglaterra num período com os hooligans terrível. Como é que se chegou a acabar com isso? Com um quadro sancionatório, persecutório às vezes, destes elementos que eram perturbadores de um bem que é um bem comum, que é o espetáculo desportivo. O espetáculo desportivo é um bem. Nós não vemos isto no teatro, na ópera, não vemos isto. Hoje pode-se comparar exatamente a uma coisa. É um espetáculo, em termos de altíssima competição. No resto tem outras valências. Não é? Mas quem perturba, quem tem comportamentos que são comportamentos sancionáveis, tem que ter um quadro mais duro em relação a esses comportamentos mais apertado. É isso que... E, obviamente, cultura desportiva. E a cultura desportiva depende daquilo que eu disse também, do respeito pelo treinador. Porque o primeiro a ser insultado quando perde é o treinador. O primeiro a ser despedido é o treinador. Fala-se no árbitro. O árbitro, se as coisas correrem bem, mais ou menos. Mas e só depende dele.
depende muito dele. O ser treinador às vezes não depende de nós. Depende dos jogadores que temos, das condições que temos, do nosso orçamento que temos. Não é? Porque se puser os 18 melhores treinadores do mundo na Liga Portuguesa, 2 vão descer. Já dizia Vítor Oliveira, falecido. Dois vão descer. E só um é que é campeão, não é? Mas isso passa muito pela nossa cultura esportiva, que deveria ser feita nas escolas. Não sei, Paulo, se queres... Então, estamos a acabar, mas agora o professor falou um ponto que eu acho importante, que é o desporto nas escolas. Desporto escolar. Tem vindo a diminuir. Se não fossem os clubes... Eu diria mais, se não fossem as câmaras, não havia desporto. Sim, e já vamos, obviamente, para... Temos acho que o financiamento das câmaras no último, em 24, foram 400 milhões de euros. O orçamento para o desporto são 65 milhões de euros. Só por isso mesmo. Claro. São 400 milhões. Obviamente que há aqui uma coisa que eu não me canso de... Eu vim de uma cerimónia onde na Câmara de Matosinhos deram, com vários protocolos assinados, 600 mil euros. Hoje demos 600 mil euros para os clubes, para terem capacidade de obras e mais umas coisas. É o associativismo. São milhões e milhões de horas que o associativismo, tanto desportivo como cultural, de lazer, dá gratuitamente ao país e não é minimamente recompensado. E estamos a falar nos campeonatos da Primeira e Segunda Liga, e esses são profissionalizados, mas a sustentabilidade, muitas vezes, deste futebol, são os outros 4 mil clubes depois deles. Não é? E isto acontece porque há milhares de voluntários que dão horas da sua vida, do seu trabalho, da sua família, e não são remunerados. E o próprio Estado não dá um mínimo a eles. Bastava só dizer assim, por exemplo, quem tem 5 anos de associativismo consecutivos ou interpolados tem desconto no IRS 0,00002. É palmadinha nas costas, não é? E quem tem mais 10 já tem 0,002. E depois quem tem 50 anos tem 0,1%, não é? Isto para dizer que o Estado dá algum incentivo. Respeita, percebe? Respeita, é que não respeita, percebe? Muito pelo contrário, não é? Penaliza muitas vezes aquele subsídio de transporte que eles têm, não sei o que, ou podem ter, e vai ser tributado, não é? Portanto, acho que isto é cultura desportiva, saber, cultura desportiva não, é cultura do associativismo, não é? Que é abrangente, não é? Mas estes exemplos, percebe, de respeito por quem dá muito da sua vida à causa comum, que não é respeitado, percebe? Não é valorizado. Não é? E no futebol, quando nós falamos sempre nas duas ligas, esquecemos o que está por baixo, que é a sustentabilidade. Porque a esmagadora maioria dos miúdos que saem craques quando chegam aos grandes clubes, nascem nos pequenos clubes. Exatamente. Se não houvesse esses pequenos clubes, eles não tinham nascido. Não é? Pois a educação é outro, não é? Mas o nascimento é ali. Professor, mesmo para terminar, agora neste seu mandato, espera cumprir tudo aquilo que tem previsto? Temos que cumprir. Eu não espero, temos que cumprir. Porque eu não prometi aquilo que, e tenho aqui o meu programa, eu não prometi aquilo que não dependia de mim. Dissemos que iríamos lutar por isto e por isto e por isto, que depende da Federação, e aquilo que nós podemos fazer, por exemplo, nós temos 5 eixos de intervenção, organização interna, só depende de nós, vamos fazê-la, revisão dos estatutos, dos núcleos, isso vamos fazer. Formação e certificação, qualificação dos treinadores, aquilo que depende de nós, vamos fazer. Aquilo que depende da Federação, vamos tentar. Agora, defesa e valorização do treinador da classe, isso depende de nós, vamos fazer por tudo para valorizar cada vez mais a classe. Responsabilização social, nós vamos fazer isto. A primeira medida, há um programa, deixem-me ver aqui assim o nome, um programa que é espetacular, que é Os Resistentes, que é um programa liderado por um colega nosso, que é o Alberto Nogueira, no IPO, nos programas oncológicos das crianças, ele leva as crianças aos ginásios para a prática sistemática de futebol, que chama-se Os Resistentes. Vamos apoiar isto para que seja uma prática mais difundida e o futebol nisso, levar treinadores aos hospitais, às prisões, fazer com que a vida das pessoas mais difícil seja mais fácil. Essa é aquilo que nós temos que contribuir. E depois a promoção do treino português no mundo, que é uma das nossas grandes apostas. Uma das maiores bandeiras.
São estas as nossas grandes bandeiras. Professor Henrique Calixto, muito obrigado pela sua presença. Foi um gosto tê-lo cá. As maiores felicidades para o seu projeto e também na sua vida particular. Paulo Sampaio, muito obrigado por esta mais uma temporada aqui no São Tiro Digital. Boas férias e é o fecho da edição desta sexta-feira, 13 de junho do Em Cima da Linha. Regresso de hoje a 8 dias, se Deus quiser. Boa tarde.